Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente está estudando a lição 9 dessa semana, que está sendo uma bênção. E hoje estamos aqui com o Daniel. Daniel, como foi a semana? Tá tudo certo? Graças a Deus tudo certo, e a gente está tendo o privilégio, né, de estudar um pouquinho da caminhada de Paulo. Poxa, está sendo muito bom. E também estamos aqui com a Yasmin, nossa jovem lá de Botafogo. Seja bem-vinda, Yasmin, novamente. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Amém. Olha, a gente que agradece. Mas vamos lá, a lição de domingo vai falar de ação de graças. E eu vou ler o verso que está lá em 2 Coríntios, do 1, do 3 ao 7, para a gente entender melhor dessa lição. Que vai dizer assim, até o título aqui também é ação de graças. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tipo de espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. E essa lição tem falado sobre isso, assim, né? Sobre como o consolo que a gente recebe de Deus pelas nossas muitas tribulações, isso nos ajuda a também consolar outros. Eu achei essa lição, assim, uma das mais sensacionais dessa semana, porque é isso, assim, só uma pessoa que recebeu o consolo de Deus tem poder, assim, não poder dela mesma, né? Poder que vem de Deus, para poder ajudar outras pessoas que também estão passando por provações, por dificuldades. E a gente consegue se colocar no lugar do outro. Quando a gente também passou por dificuldades, a gente vê outra pessoa passando por dificuldades, é muito mais fácil ajudar, aconselhar. Às vezes até um abraço ali já serve como uma forma de consolo. E eu queria saber um pouco do Daniel sobre essa lição. Bom, eu acho que essa lição é um perfeito chamado ao amadurecimento, né? Quando a gente às vezes se converte, a gente pensa que a caminhada com Cristo vai ser só um céu de brigadeiro, né? Não vai ter problema, vai ser tudo certo, não vai ter náufrago, não vai ter problema nenhum. A gente acredita nisso. Mas olhando para a vida de Paulo, muitas das vezes foi o contrário, né? Muitos náufragos, muitos problemas. E é muito interessante que ele consegue dar graças mesmo em situação de aparente desgraça, né? Aparente, somente aparente. Porque a forma de percepção do humano é muito diferente do divino, né? Em todas essas situações de agruras que ele estava passando, sendo perseguido por falar a verdade, por compartilhar o amor, por agir, né, de acordo com Cristo, ele estava se tornando maior nos olhos do reino e aos olhos do homem menor, né? Se a gente lembrar de Paulo, Paulo aos olhos humanos ele seria um grande homem influente, né, poderoso em oratória, em retórica, e ele escolheu largar tudo que ele tinha, todos os status, para seguir essa vida de entrega total e ainda conseguir dar graças. Então é realmente impressionante, né, como é que Paulo conseguia fazer isso. E isso chama a gente para essa reflexão, porque de fato, né, essa ação de graças de Paulo não era da boca para fora, né? Ele mostrava dia após dia que, apesar de tudo que ele passava, imagina Paulo depois de tudo que ele passou escrevendo esse 1 Coríntios, não, 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Imagina Paulo escrevendo isso, lembrando de todas as coisas que ele já tinha passado, né? E também imaginando algumas outras coisas difíceis que ele viria a passar. Então, convido Yasmin. Yasmin, o que você acha dessa situação, dessa lição de hoje? Eu achei incrível a palavra consolação, que é aplicada aqui 10 vezes. Só nesse verso eu ouvi a Iris falando consolação, consolação, consolação repetidas vezes. E por que consolação é tão importante? Porque ao ser consolado e ao consolar, Paulo prefigura uma das principais características de Deus e do Espírito Santo. Quando Jesus foi ao céu, ele disse aos discípulos em João 15, lá no versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, aí com C maiúsculo, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. E o Consolador, o ato de consolar, te coloca ao lado da pessoa. Não sei quantos aqui de casa, ou se vocês já passaram por algum problema muito grande, algum luto, ou mesmo alguma doença, depressão,
e depois de ter vencido uma etapa difícil, vocês encontraram alguém com aquele problema de saúde e vocês realmente podiam falar: eu posso ter a noção do que você está sentindo. E chorar ao lado da pessoa e orar com a pessoa, parece que aquele consolo se torna mais vivo. E Paulo tinha autoridade para consolar porque ele passava por muitos sofrimentos. E ele podia dizer: eu sei o que é sofrer pela causa de Cristo. Então, isso nos aproxima, isso nos torna humanos e também é uma característica divina do amor. Perfeito. A gente estava estudando na lição passada, né, do retrato do amor, que é Jesus. Foi uma lição incrível. Se você não viu os vídeos, você está perdendo, porque foi uma lição assim que a gente tirou muito conhecimento da pessoa de Jesus. E como Yasmin falou, a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso consolador, que Jesus deixou para a gente aqui na Terra e que nos orienta todos os dias e principalmente nesses momentos realmente de dor, de lamentação, que Paulo viveu inúmeras, como a gente vai estudar essa semana, né, perseguições com os próprios irmãos que eram para estar apoiando, que eram para estar ajudando e estavam, na verdade, puxando o tapete dele em muitos momentos, mas que a gente realmente se apegue cada dia mais a esse Deus. Eu vou ler também aqui 1 Coríntios do 8 ao 11, que vai continuar um pouco dessa trajetória aí de Paulo dando sinais de gratidão, dando prova da gratidão dele a Deus, que vai dizer assim, do 2 Coríntios, do 8 ao 11. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação que nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudem em orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus e nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Então aqui vai falar um momento que Paulo viveu com seus irmãos, que ele precisou acredito que se consolar e também receber o consolo divino, que ele achou que passaria ali por um momento de nem sobreviver. Alguma coisa que ele vivenciou, acho que a Bíblia aqui não fala, né, de forma muito explícita, mas é isso, né? Esses momentos também de tribulação, eles fazem a nossa fé aumentar. Cada vez que a gente passa por uma tribulação, a gente volta muito mais forte do que a gente entrou nela. Então, é algo que a gente precisa estar também buscando, né, no Senhor. E o Senhor vai colocar pessoas que também vão nos ajudar, vão nos consolar, assim como Paulo foi consolado e ajudado através também de orações, certo, Daniel? Certo, eu acho muito interessante que Paulo ele teve a oportunidade de provar exatamente o que foi dito lá em Mateus 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, eu acho que Paulo, ele... É muito legal porque Paulo ele fala, né, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, para você chegar nesse nível de audácia, um ser humano audaz como Paulo, realmente ele passou por muita coisa e muito sofrimento, né? Cristo também foi um homem que passou por muito sofrimento, mas em todo momento que Paulo fala, você nota que até um convite, tá? Se vocês não assistiram às lições passadas com o Henrique, ele fala muito sobre um termo chamado platitude. Então, se você não sabe o que é, eu te convido a voltar e assistir que vocês vão descobrir o que é platitude, tá bom? Não pesquisa no Google, não. Vê lá nos vídeos que vocês vão ser muito mais acrescidos. Então, vamos lá. Paulo ele não fala com nenhuma platitude, né? Ele não usa palavras vazias, spoiler. Então, ele fala e você nota que quando ele fala, você olha uns capítulos atrás, uns livros atrás, você vê que ele passou exatamente por aquilo, né? Como a Yasmin colocou muito bem. É muito diferente você ser consolado por uma pessoa que sentiu a dor que você sente, né? É uma coisa que você vê que você não está sozinha e vê uma esperança. Se aquela pessoa conseguiu vencer aquela dor, às vezes nem por força própria, mas conseguiu. Então você tem uma esperança de que você vai conseguir também, né? Você tem alguma coisa para complementar? É isso, a esperança que nos é trazida quando nós vemos alguém sofrendo e ultrapassando esse sofrimento ou tendo fé em meio ao sofrimento. Porque, na maioria das vezes, a gente não sabe qual que vai ser o desfecho. Não sabemos se a doença vai ser curada, se o familiar vai voltar, se aquele momento de tribulação vai passar ou quando vai passar, mas a gente tem a confiança de que Deus está conosco. Isso nos basta. Amém.
Amém. Que isso possa nos bastar cada dia, cada tribulação, provação, a gente venha sair mais forte pelo poder de Deus. E eu vou pedir para o Daniel fazer uma oração nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque essa é a nossa função, né, Pai? Em tudo dai graças. Agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu passar ao teu lado. Agradecemos porque o Senhor nos deu a maturidade espiritual, Senhor Deus, de entender que a vida ao teu lado não é uma vida de mar calmo, mas é uma vida em que podemos confiar que, apesar de qualquer tempestade que viemos passar, o Senhor, como capitão de nossos barcos, nos dá a garantia, Senhor Deus, de que chegaremos ao outro lado. Agradecemos ao Senhor porque temos a tua companhia, Senhor Deus. E qual seria uma melhor companhia do que o Senhor nos momentos difíceis? Então agradecemos ao Senhor por isso, Pai, porque podemos contar com teu amor, a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante o estudo dessa semana, nos ajudando a aprender um pouquinho, Senhor Deus, com o exemplo de Paulo, o servo que o Senhor usou nesta terra, para compartilhar tantos ensinamentos repletos, Senhor Deus, de significado, simplicidade e verdade, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Que você possa continuar nos acompanhando durante essa semana. Não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @adventistas_caxambi. Tchau, tchau.